carta de Pedro, e teremos por base, como foi anunciado antecipadamente, 1 Pedro capítulo 1, estaremos ficando hoje nos versículos 1 e 2, mas provavelmente pouco vamos conseguir sair do versículo 1 devido à necessária introdução que carecemos ter para assim mais profundamente compreender e discernir a palavra de Deus. Então, em 1 Pedro, capítulo de número 1, você que está aí juntamente conosco em comunhão na transmissão, pegue aí o seu exemplar bíblico também, faça como os nossos conservos do passado, não fique aí só dando ouvidos àquilo que alguém está falando a você, mas confira também e leia juntamente conosco na palavra de Deus. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, estaremos lendo numa só voz os versículos de número 1 e número 2 de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos estar antes recitando a nossa divisa de escola dominical, Hebreus 4:12, e apresentando as nossas Bíblias ao Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler numa só voz, 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Podeis assentar, a irmã Solange estará recolhendo a oferta da nossa escola bíblica dominical. Então é interessante esse título, e nós escolhemos muitos títulos para muitos textos, porque ricos são em mensagens, lições, aprendizados. Então, embora às vezes nós escolhamos um título, nós achamos, encaixamos, mesmo não escrevendo, discriminando na escrita, nós encontramos muitos outros subtítulos na palavra de Deus que nos ajudam muito. Mas quando nós focamos nesse título, nesse tema central, caminhando com Cristo em 1 Pedro, isso é fundamental, nós precisamos ter em vista algumas realidades. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Filipenses, olhando aí nessa introdução desse estudo que estaremos adentrando, vamos dar uma olhadinha lá em Filipenses, no seu capítulo de número 2. Vão comigo lá, você que está em casa, pegue a sua Bíblia, participe, escreva a sua opinião, a sua pergunta aí na transmissão, Veja comigo aí em Filipenses 2, quando nós olhamos a parte B do versículo 12, e o versículo 13 deve nos chamar muita atenção. Filipenses 2, a parte B do versículo 12 e também o versículo 13. Vejam, praticamente do meio do versículo em diante, versículo 12. Mas agora, aliás, na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai, guardemos bem esta palavra, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós. Olha aí a realidade. Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, como é primordial, vital, decisivo para as nossas vidas, nós olharmos com esta ótica, com esta visão para a palavra de Deus, caminhando com Cristo. Alguém aqui, você que está no seu lar, qualquer um de nós, já lemos nesta palavra, ou na que você está, o seu exemplar na sua casa, alguma vez Deus, ou Jesus Cristo, ou o Espírito Santo falando ou deixando uma orientação: vocês vão ter que fazer isto, vocês são obrigados a deixar aquilo? Jamais.
Então nós vemos, é fundamental, importante nós sabermos que realmente tudo vem de Deus, mas há coisas que Deus não vai fazer por nós, embora Ele pudesse, porque Ele é onipotente e pode todas as coisas. Mas nós vemos, dentro dos princípios de Sua palavra, que há coisas que Ele não fará por nós, de espécie nenhuma. Por exemplo, a santificação, né? Nós não encontramos aqueles, principalmente, que investem, começam a caminhar, né, em seus passos, o que faria Jesus, que bênção de livro, né? Aqueles que começam a seguir a pessoa de Jesus, nós não encontramos em Hebreus. Olha, seguir a paz com todos, e o que mais que está ali? A santificação, a separação, e ele conclui o versículo dizendo, sem a qual, olha a condição, ninguém. Então Deus não vai descer lá dos seus céus, ou aqui presente nós estamos reunidos, Ele está também, e vai, né, pegar, fazer a minha parte de separar o que lhe desagrada, o que Ele ordenou que se não fizesse. É uma das coisas que Deus não vai fazer de espécie nenhuma, né? Mas estas outras coisas, como nós encontramos neste versículo final, do versículo de número 13, vejam aí que o que ele expressa, tanto querer como efetuar. Então, fazer as coisas, embora fisicamente, materialmente, né, para Deus, se não vier dele, a permissão, a capacidade, o reconhecimento, né, a confissão, o arrependimento, o abandono, quantas coisas nós poderíamos colocar se não vier dele? Não será conversão, e eu e qualquer um de nós não estaremos de espécie nenhuma, né, caminhando a seguir a pessoa de Jesus Cristo. Então, caminhando com Cristo no livro de 1 Pedro. Então, estas questões, a maneira que nós procuramos focá-las é importantíssimo para o nosso progresso, crescimento espiritual, entendimento àqueles que ainda não fizeram decisão por Jesus, né? A necessidade da mesma. Então, são fundamentais, primordiais. Como é que ele começa aí, né? 1 Pedro, ela tem uma mensagem divinamente inspirada para os convertidos a Cristo de todos os lugares e gerações. Então, nestas lições, vamos ver, se Cristo não voltar até lá, se passaremos pelo menos por 10 lições. Essas lições são mensagens de Deus e particular para redimidos, onde quer, né, que estejam. Talvez em circunstâncias adversas, nós vamos estabelecer um alvo, né, cada um de nós, pessoal, individualmente, ler esse livro pelo menos umas 2, 3 vezes, 4, né, já que ele é bem pequenininho. Isso com certeza, né, esse pequeno livro inspirado vai nos ajudar muito nos estudos. Por que que nós olhamos e pensamos e devemos investir desse modo? Já pensou, né, em 30, 35 minutos aqui, nós vamos conseguir, né, absorver todas as lições, conselhos que a palavra de Deus vai nos conceder? Não, não há como. É como os alunos que formam, né, desde lá de infânciazinha, no prézinho, vai, forma, né? Fazem, hoje eu tenho dificuldade até de expressar os nomes, porque na minha época era ginásio, embora, né, eu estou um pouco adiantado em idade, mas eu não sei nem expressar as palavras que são hoje, mas eu sei que começa no prézinho, né, pré-1, pré-2 e vai subindo, e quando forma, depois faz faculdade, né, então há todo esse processo de desenvolvimento. Não acontece do dia para a noite. Existem formações, né, em faculdades que tem a duração de 5 a algumas até 7 anos para o chamado, então, doutorado. Então, vejam que não acontece em 35 minutos, 30 minutos, não. Então, como é importante nós estabelecer este alvo, né, intentando, na dependência da sabedoria de Deus, conhecer mais, ver mais a Jesus Cristo, já que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Certamente nós encheremos de seu imenso valor se assim procedermos, né? Não só aqui no estudo, mas lendo não só 1, 2, 3 vezes. Lembram-se da missionária Miriam, que apareceu aqui esses dias? Quantas vezes ela tinha lido a Bíblia inteira, aquele dia que ela testemunhou aqui? Algum irmão lembra?
Isso que mês que era? Nós estávamos pouco à frente do meio do ano, da metade do ano. Irmãos, muitas pessoas vão olhar para esta serva do Senhor, mas para que isso? Não tem necessidade. E lembram a conclusão que ela deu? Lembra? Não é para saber mais, não é para conhecer mais. Interessante, né? Mas por que, irmã? É porque eu preciso me alimentar dela. Não foram exatamente essas palavras ditas por ela, mas a conclusão dela certamente foi esta, né? Então, estes escritos inspirados para os seus leitores. Estudando cuidadosamente 1 Pedro, realmente nós ficaremos, ou eu ficarei mais arraigado nas sãs doutrinas e ganharei nova segurança nas realidades espirituais, aprofundarei nas verdades da salvação e ficarei impressionado com a grandeza do Senhor na linguagem exaltada deste servo de Cristo, que provavelmente só aprendeu o básico, ler e escrever. Provavelmente Pedro. Ele não fez faculdade, não teve o pré-1, pré-2, pré-3, né? Mas tinha naquela época, eu não sei, mas com certeza ele não teve, né? Ou talvez teve o pré-1, pré-2, aprendeu a ler e escrever, né? O básico, e o Senhor o tomou, usou grandemente ele como instrumento em tuas mãos, nas mãos do Senhor, porque ele começou a caminhar com Cristo. É o que nós começamos a perceber logo ao lermos as 3 primeiras palavras deste versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pronto, né? Apóstolo, né? Desejoso de estar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, como é importante e decisivo nós olharmos com esses aspectos para as palavras de Deus. Eu não sei se algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo aí que nós estamos fazendo aí, né? Me fugiu a palavra agora, né? Um preâmbulo, por assim dizer, né? Panorâmico, horizontal sobre aquilo que nós pretendemos aprender com a ajuda e sabedoria do Senhor. Talvez algum irmão ou irmã gostaria de compartilhar algo, né? Nós temos o microfone aí, fiquem bem à vontade. Os irmãos que estão em casa, nós estamos sem o técnico agora, né? Não vai dar para participar. Nós precisaríamos de ter um técnico aqui na mesa para também os irmãos e irmãs que estão em casa. Irmão José Coutinho, se o irmão quiser falar no microfone, para os irmãos que estão em casa também participarem. Mas para cuidar com amor e tremor, inclusive o 14 meu aqui, ó, fazer tudo sem murmuração nem contenda. Então nós estamos lá no serviço e aquela responsabilidade, sem contenda e sem murmurações. É muito importante isso aí. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, mas ele murmura muito, ele aponta muito, você fica mal, né? Exatamente. Eu vou falar sem comentários políticos. E para eu estou assim, fica apontando esse dinheiro no outro. Tem que coisa que isso é um satanás. O diabo pode apontar o outro. Tem que ficar apontando o outro. Então aqui, ó, para mim tinha o 14, que no meu, mas é tudo que nós conhecemos, né? Sem murmuração, fazer o possível, vamos falar assim. Então, concluindo tudo, eu achei muito importante. Então o irmão José, ele não está, né, conversando no microfone, ele está ressaltando, né, a necessidade de termos comunhão uns com os outros e, como muitas vezes, né, eu erro e tenho dificuldades, né, outros irmãos me ajudam, né, nessa sequência, sabendo não só da responsabilidade, mas do privilégio que é estarmos andando nos passos de Jesus. Jesus pisa aqui, né, porque o que ele disse, né? Renuncia, vem a mim e segue-me. Então, ilustrando, pensem numa pessoa caminhando num chão empoeirado ou num terreno que haja areia.
Fica aquelas pegadas, não fica? Criança, nós brincávamos muito, né? Nós pais e mães com os nossos filhos assim, fazia, né? E pisava longe, eles escorregavam e a gente ria, né? E tudo mais. Então, né? Pensem nessa ilustração seguindo, como isso é fundamental, importante. Isso tira muitas vezes a minha arrogância, pensar que eu sou mais santo que outras pessoas, né? E falar, ao invés de, né? Como diz a palavra de Deus, fazer um conceito razoável de onde eu já estou em Cristo Jesus, onde eu cheguei, se eu já me separei de algumas coisas, né? Ao invés de fazer esse conceito, então a comunhão que o irmão José tem apontado, ela é fundamental também, né? Para seguirmos, né? Como Pedro aqui vai nos ensinar grandes lições, caminhando com Cristo. Então, como é que ele começa, né, este livro? Ele começa pelo nome. Aí em 1 Pedro ele diz Pedro. Ele diz ter sido apóstolo, e olha que nós olhamos na Bíblia, examinamos, ele foi muito amado. Muitos, né, o tinham por inimigo feroz, porque ele falava, né, com poder e autoridade no Espírito. Então muitos certamente o tinham por inimigo. Lembram, né, aquela vez que prenderam? Quem que prendeu? Pedro foi preso lá, a igreja ficou clamando, Senhor tem misericórdia e tudo. Tiago já havia sido degolado, né? E Pedro agora preso, Senhor tem misericórdia e tudo. O que aconteceu com Pedro? De repente Talita vai lá, né? Talita vai lá e não abre a porta. Meu Deus, Pedro está ali. Então ele foi um homem, né, de poder na palavra, no Espírito, homem realmente que falava grandemente no poder e na palavra do Espírito. E com ele afirma aqui o apóstolo, né, da pessoa de Cristo. Ele foi um dos 12, também nasceu naquela região de Betsaida, na Galileia, e ele falava, por incrível que pareça, grego e aramaico. Mas o irmão não acabou de dizer que ele malemar sabia o beabá? Simples. Uma pessoa analfabeta, que não sabe assinar, não tem noção de escritas e de grafia, se ela for levada, obrigada ou escrava para a Inglaterra, Estados Unidos, porventura, ela não vai aprender a ouvir as pessoas falando? Vai ser uma necessidade, ela vai ter que se adaptar, ou aprende ou morre, como diz, né? Vai ficar lá sem falar uma palavra de inglês, japonês ou chinês que seja? Não. Então vejam que o aprendizado ele não encontra tão somente, né, no estudo, na faculdade e nas escolas. Então dizem comentaristas que ele falava tanto grego como aramaico. Claro que pelo convívio. Imagina a profissão dele. Homem simples, pescador, né? Se dava com todo mundo, precisava comercializar aquele peixe para o sustento de cada dia. Então ele era obrigado e na prática certamente aprendeu esses 2 idiomas. Ele era casado, isso nós encontramos, né? Certeza literal na Bíblia, porque fala que Jesus esteve onde? Na casa da sogra de Pedro. Ah, mas ele nunca foi casado, onde está a mulher dele? Qual é o nome dela? Não. Se a Bíblia, como palavra de Deus, resume em síntese que ele foi casado, vamos, né, contestar a palavra de Deus. E é interessante que durante o ministério, né, terreno de Jesus, Pedro morava em Cafarnaum com André e João, considerados homens iletrados, indoutos, né, na palavra literal, ignorantes. Não é aquela palavra de xingamento, mas no sentido de conhecimento profundo das coisas. Maneira correta de se colocar as palavras, de se escrever, não faltando vírgula, não omitindo ali realmente o que gostaria de ser transmitido na escrito. Isto segundo a hierarquia sacerdotal, por ele não ter sido ensinado pelos rabinos na época. Então não era todo mundo que considerava um homem que não era doutor, só porque ele não frequentou uma faculdade, não fez o seu curso normal, não fez doutorado. Não. Muitos convertidos a Cristo consideravam Pedro mais que um doutor daqueles que tinham tido privilégio, oportunidade de fazer uma faculdade. Sim, muitos. E com razão, porque ele o foi.
embora não tenha estudado, não sabemos se por falta de oportunidade, né? Mas isto foi. Nós encontramos isso em Atos 4:13. Vamos conferir na palavra de Deus, né? Neste preâmbulo que estamos fazendo aí, Atos capítulo de número 4, versículo de número 13. Confira aí também você na palavra de Deus. Olha aí o que os magistrados concluem em Atos 4:13 a respeito da pessoa de Pedro. Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esta última frase é fundamental para olharmos a caminhada literal de Pedro, com todos os seus escorregões, quedas, né? Nós percebemos, puxa vida, olha aí, não é Pedro que está dizendo: olha, eu estive com Jesus, vocês não estão crendo por quê? Não, diz que eles perceberam, reconheceram, concluíram, não, eles estiveram com a pessoa de Jesus. 3 anos e meio andando com a fonte da sabedoria. Olha aí a conclusão, né, profunda do irmão Agenor. 3 anos e meio, né, aprendendo de Jesus, vendo seus milagres, procurando se submeter a Ele. Senhor, pode todos negar, eu morro, perco a minha vida, mas não nego. Esforço, investimento, desejo. Pedro, certa feita, né, declarou a pessoa de Jesus, mas ele estava muito confiante em si mesmo, esqueceu de depender um pouco de Jesus. Jesus, olha, antes que o galo cante, né, 3 vezes você vai me negar. E só faltou ele dizer: olha, Pedro, não conclui isso novamente desta maneira, você vai ver. Foi exatamente aquilo que aconteceu. Mas algum irmão ou irmã talvez gostaria, né, de comentar mais algo aí, talvez esse texto que nós lemos de Atos 4:13. Puxa vida, irmãos, como isso é maravilhoso, né? Nós vemos não a pessoa se impondo, dizendo eu sou isso, deixo de ser aquilo, não, as pessoas ao redor reconhecendo, né? Claro que ali eram por palavras, mas também muitas atitudes, ações que eles faziam, independente de palavras, muitas vezes quietos, eles expressavam a pessoa de Cristo e que estavam caminhando nos passos da pessoa de Cristo. Então isso é maravilhoso e fundamental, nós olharmos para que o nosso testemunho, a nossa caminhada juntamente com a pessoa de Cristo, nos seus passos, possa ser uma realidade tão grande, que outros olhem, puxa vida, aquilo ali é um convertido, porque olha, abriu aquelas portas ali até, né, de pensar, abriu aquelas portas, o camarada está lá, olha, abriu aquelas portas, aquela pessoa, aquela mulher está lá, aquela adolescente, que bênção é, nós vemos estas coisas, né, que contestam palavras, né, irmão Agenor? O reitor da faculdade daquele tempo, Gamaliel, como estava escrevendo, disse: olha, veja bem o que vocês vão fazer com esses homens. Vejam bem, porque levantou-se alguém aí, que é uma coluna, mas tenham cautela, porque essa obra que estão fazendo aí, ninguém vai tomar. Que bênção, irmão Agenor, fazendo alusão à pessoa de Gamaliel, homem super preparado, temente a Deus, né? Entendia das Escrituras, né? Aquilo que Deus havia revelado, até onde Deus permitiu na sua mente, no seu coração, entendia e bate de frente com os demais que faziam parte de autoridades. Calma, né? Vamos observar, e mostra alguns grupos que levantaram, e líder que levantou aqueles grupos, de repente, cadê? Né? Então vejam Gamaliel, certamente este homem, Gamaliel, não encontramos na palavra de Deus que ele se converteu a Cristo, mas olha, certamente, não dá para afirmar porque não temos base para isso, é como, né, o livro de Hebreus, não foi Paulo, foi, não temos base, mas olha, irmãos, certamente ele se converteu à pessoa de Cristo, né? Porque uma ação desta, não sendo ainda convertido, provavelmente que talvez ele já seria convertido a esta altura, pode haver essa possibilidade, mas ele se levantar
arriscar, né, o degrau que ele havia galgado por anos, perder a sua liderança e fazer uma afirmação dessa sábia, né, realmente foi uma bênção. Então Pedro, né, nós olhamos esse texto de Atos 4,13, ele era um homem pescador, ele conheceu a Jesus pessoalmente por meio de seu irmão André. Lembra-se lá em João 1, 40 a 41? André sai lá, né, e procura Pedro daqui e dali, e acha Pedro, olha, né, eu encontrei um ali, e é o Jesus que nós estávamos esperando. Nós encontramos esse relato lá em João 1, 40 e 41. Vamos dar uma conferida lá, né? Isso é ótimo. Nós vamos passear bastante pela palavra de Deus. João, né, vejam comigo aí, capítulo 1, versículos 40 e 41. Algum irmão talvez gostaria de ler esses versículos no microfone? Vamos lá, estamos no estudo, né? Não posso ensinar os irmãos, mas eu estou aprendendo também juntamente com os irmãos. Então vejam aí João 1, 40 e 41. Agora minha voz já está saindo, dá para eu ler. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o 42 também, né? E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora vamos raciocinar um pouco, já que estamos aprofundando em contemplar, né, ter esta ótica em seguir a Jesus. Já imaginou se ele chega, encontra ali tudo e fala: ó, achamos. Ah, achou, beleza, né? Vamos voltar a pescar? Vamos. Mas o que aconteceu? Não foi isso, né? Ele intentando conhecer mais, aprofundar em conhecimento com o Senhor, que então eles estavam começando a ouvir e alguns ver. Pedro ainda não havia contemplado certamente a pessoa de Cristo, e ele, imagina a curiosidade de Pedro, o quanto ele era empenhado. Então certamente ele não ofereceu nenhuma resistência. Mas será que é? Olha, já levantaram uns falando que é. Não. Nós percebemos, embora não esteja literalmente escrito, que ele, né, deixou as coisas. Ele, vamos lá conferir então, né? Como Pedro era atirado, certamente ocorreu, né, esse fato. Ele sai e vai. Imagine se ele não leva ele a Jesus. O que Jesus concluiu sobre Pedro? Ele já olhou lá dentro do coração de Pedro, viu aquela sede, aquela vontade, né? O investimento que ele procurava fazer para ver, servir, agradar e alegrar a pessoa de Cristo. Então, olhe as palavras de Jesus para Pedro: tu és Pedro, né? Vai ser, né, esta a conclusão da sua vida, do seu ser, pelo fato de você ter investido a me conhecer, a chegar-se a mim, ver, né, realmente o que eu desejaria que fizesses para mim. Isso é, né, caminhar com a pessoa de Cristo. Vai muito além de eu pertencer, ou qualquer um de nós, a uma denominação. De eu ser batizado num batistério como nós temos o privilégio de ter aqui, né? Vai muito além disso, porque estas coisas, como nós estávamos meditando no início, antes da nossa lição, muitos países têm que não podem praticar nem o batismo, e muito menos a reunião, e muito menos ter um templo, casa ou lugar para estar reunido. Mas por esse fato, eles não são cristãos, não seguem os passos de Cristo, lá estão seguindo. Muitos estão morrendo diariamente, mas não desistem, investem pesado a estarem seguindo os passos de Jesus. Então que bênção é nós olharmos para este fato. André, né, pega ali Pedro e leva a pessoa de Cristo. Se isso não tivesse acontecido, imagine qual seria, né? Certamente Jesus falaria essas mesmas palavras para outra pessoa, outro Pedro da vida, mas não seria então Pedro, né, e André não teria também participado no sentido da totalidade esse processo de seguir aí os passos da pessoa de Cristo. Então teve bom testemunho, no caso Pedro, né, entre os discípulos. Impulsivo, afetuoso, ele declarava convicta fé a Cristo publicamente. Isso é importantíssimo, amados irmãos. Publicamente ele falava,
Lembram certa vez que eles foram presos e tudo? Ele chega, levanta para as autoridades: olha, examina entre vocês aí, o que é melhor? Nós obedecermos a vocês ou a Deus? Né? Aí vai aqueles homens lá, não levam eles presos, mas o que aconteceu? Cadê? Não prenderam? Qual foi a conclusão dos soldados, capitão e autoridade? Olha, como é que nós iríamos prender este homem? Não teve como, né? A colocação que ele fez, a situação que ele nos deixou ali na presença dele, e espiritualmente, divinamente, não há como prender esses homens. Talvez até algum mais ousado pensou, mas não falou, porque senão o negócio ia ficar feio, né? O senhor quer ir lá, vai lá e prende ele. Eu não, né? Certamente, provavelmente deve ter passado por um daqueles que estavam junto, aquelas autoridades mais ousadas, né? Este pensamento. Só não falou, né? Porque sabemos o que aconteceria. Então é maravilhoso, amados irmãos, nós olharmos nesta caminhada com a pessoa de Cristo, neste livro, né, aparentemente tão pequeno, mas tão profundo, rico em lições. Então, embora tenha entristecido Jesus, negando a pessoa de Pedro, no caso, né? Pedro, ele foi perdoado e recomissionado. Então, qual é uma das grandes ciladas que o adversário de nossas almas tem para conosco? Na primeira queda, a primeira tropeção que nós damos, às vezes nem caímos. E o que o inimigo nos faz? Olha, irmã Lourdes, você está pensando que para servir a Deus, tocar piano ali na música, você pode tocar? Olha aí que isso acabou de acontecer com você. Pecou, errou, né? E vejam a conclusão da pessoa de Pedro. Diz esta palavra, está registrado literalmente, que ele espraguejou a pessoa de Cristo, negou: eu não conheço esse homem, né? Ele é um. Imagina o que saiu da boca de Pedro naquela hora. Mas nós vemos, louvado seja o Senhor, que ele foi, né, perdoado e recomissionado. Porque para quem que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Que pedra era? Né? A convicção de Pedro: tu és o Filho de Deus. Então, sobre o Filho de Deus, sobre mim, porque quem edifica a igreja é a pessoa de Cristo. Então, sobre aquela convicção de Pedro, e Pedro ouviu essa palavra, mas ele negou a Cristo, viu a sua fragilidade, e isso ele administrou no sentido de mais dependência de Deus. Menos um pouco eu e mais de Deus, menos da minha sabedoria e mais da sabedoria de Deus. Então culminou, né, nessa questão. Ele foi perdoado e recomissionado. E o que aconteceu quando ele pregou no dia de Pentecostes? 3.000 decisões, não é 3 pessoas, 3.000 decisões. Eles estão ali orando e tudo, né? Aí manifesta o Espírito Santo, a promessa, aquilo se cumpre. E quem se levanta na primeira mensagem? Pedro, né? Ousado, amoroso, preocupado com a situação de almas perdidas. E na sua primeira mensagem, o grande poder concedido por Deus, autoridade no Espírito, 3.000 pessoas se decidiram a servir e seguir a Cristo. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né? Nós estamos num estudo bíblico, né? Aqui não tem nenhum professor ensinando ninguém, não. Estamos juntos aprendendo do Senhor, não é verdade? Talvez algum irmão ou irmã. Hoje voltou um técnico de som aqui, em casa não tem ninguém que manifestou ainda não, né? Irmão Vitor. Então, né, nós estamos nesta lição e dando, né, esta introdução de lição neste livro. Aqui também não tem nenhum irmão. Então nós vemos aí, né, quando ele se coloca apóstolo de Jesus Cristo, e tem algumas palavras que às vezes nós precisamos entender o seu significado, né, o que exatamente elas querem dizer. Apóstolo é alguém, ou seria alguém enviado, e nesse caso pelo próprio Jesus Cristo. Então Jesus foi e diz esta palavra e registrou nela, e nós encontramos e lemos que Jesus escolheu 12 discípulos
né? E depois do aprendizado, que discipulado, o discípulo significa um aprendiz, né? E Jesus então chamou-os de apóstolos, né? Então isso é importante nós também termos um conhecimento mais profundo. Apóstolo de Cristo que, né? Ou seja, foram designados e foram enviados durante o ministério terreno do Senhor. Nós encontramos isso, por exemplo, em João 15:16, né? E um servo enviado por ele, ou por uma de suas igrejas verdadeiras, no caso das igrejas de Cristo que são verdadeiras, ele vai fazer o quê? Ele vai atravessar muitas vezes mares, às vezes, né, cruzar uma rua, e na verdade ele já se transformou antes mesmo de cruzar os mares ou uma rua no embaixador de Cristo. É o que nós concluímos e lemos lá em 2 Coríntios 5:20, né? Vamos dar uma olhada nesse texto aí de Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20. De sorte que somos... Opa, aí era só Paulo? Olha, somos. Então, não é uma pessoa, né? 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós... Olha que palavra bendita é usada nessa tradução, né? Como se Deus, né? Como... Então é apenas um instrumento, alguém humilde que está na dependência de Deus, né? Fazendo o quê? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Esse é o papel de um embaixador, um que procura reconciliar, um apóstolo, um discípulo, aquele que procura seguir os passos de Jesus. Esse é o papel central e principal, né? Não é que ele reconhecia aquela autoridade toda, que ele tinha adquirido aquilo pelo caminho, né? Estudou e se esforçou, eu lutei, eu trabalhei, não. Cristo perdoou, ele recomissionou e veja aonde, né, ele chega com o entendimento. É claro que aqui, mas irmão, aí não é Pedro, sim, mas é um conservo nosso e também de Pedro, aqui é Paulo, não é verdade? E foi um também apóstolo. Ele próprio se considera, não para se vangloriar, mas ele se considera como um abortivo, alguém que já estava morto e renasceu, né, pelo próprio Cristo. Ele cai ali do seu cavalo literalmente e pergunta sem poder enxergar, entender nada do que estava acontecendo: Senhor, que queres que eu faça? Então ele se considera escolhido diretamente pela mão do Senhor, não é verdade? Isto é também maravilhoso nós olharmos para esta questão. Então é interessante também outro aspecto desta carta de Pedro ser escrita aos estrangeiros dispersos. Nós encontramos lá em 1 Pedro, né, para quem foi endereçada esta carta. Então 1 Pedro não é uma epístola para igreja ou eclesiástica, né? Como igreja? Igreja no sentido de comunhão, reunião de convertidos, né? Pessoas que tinham, como nós temos, o privilégio de ter um templo para estarmos reunidos, mas ela foi enviada à dispersão, ou seja, na maioria judeus convertidos a Cristo, que fugiam e viviam perseguidos durante as grandes perseguições, tanto políticas quanto religiosas, né, contra a igreja em Jerusalém. Então é importante nós nos atermos para este fato, e inclusive na perseguição de Saulo, quando nós encontramos no capítulo 8, verso de número 1 do livro de Atos. Vamos dar uma olhada lá, né, relembrando este fato ocorrido lá em Atos capítulo 8, quando Saulo ali está perseguindo então a igreja do Senhor. Estes dispersos que não tinham igreja, olha aí comigo Atos 8:1. Atos 8:1. Atos capítulo 8, verso número 1, estava em Romanos, não vai dar certo, né? Atos capítulo 8, verso 1. E
também, diz o versículo 1, Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, e exceto os apóstolos. Então nós encontramos esse registro aí na palavra de Deus, e veja também no versículo 4, desse mesmo capítulo. Mas os que andavam dispersos, o que eles estavam fazendo aí? Iam por toda a parte anunciando a palavra. Eles não tinham igreja, não tinham salão, casa, nem pensar se reunisse. Olha, acabar de matar um de nossos irmãos ali, vamos ver e depender de Deus, ver o que dá para ser feito. Mas eles não deixavam de anunciar a salvação em Jesus, a confiança que se devia depositar nele, e principalmente caminhar nos passos de Jesus, caminhando com Cristo em 1 Pedro. Então é importante nós olharmos para essa carta nesse aspecto, para assim familiarizarmos melhor o que nós estamos procurando focar. Não eram igrejas que estavam reunidas, e estavam sendo destruídas, destituídas, não. Eram pessoas que estavam espalhadas devido à perseguição, e estavam mesmo neste sentido pregando o evangelho, aquilo que Cristo fez. Então que Pedro ele declara sua autoridade como apóstolo do Senhor e traz uma descrição a quem escreveu. Aí vem Pedro, e até o versículo 2, aos dispersos, as pessoas que foram espalhadas e estão seguindo a Cristo. É interessante que nós encontramos 7 palavras fundamentais, pode-se dizer que sejam chaves nesse contexto de 1 Pedro num todo. Não vamos ver, por exemplo, elas em ordem textual, mas vamos pensar um pouco durante o estudo e partindo de hoje, aliás, sobre o progresso da peregrinação de Pedro. Nós encontramos, por exemplo, esta autobiografia, olhando para essas palavras, de um convertido a Cristo. O que é uma autobiografia? É a realidade que a pessoa vive. Não é muitas vezes o que se falam dela. Fulano lá é ladrão, tudo, é ladrão, mas provou que ele roubou? Não. Então afirma-se uma coisa que às vezes a realidade é outra muito diferente. Então nós encontramos algumas palavras como, por exemplo, eleitos. Isto faz parte da biografia. Eleitos por quê? Foi o Brasil que elegeu o presidente. Opa, já não é Cristo, não é verdade? Não foi eleito pelo poder de Deus, autoridade do Espírito Santo, não. Nós precisamos olhar para esses aspectos. Então, eleitos, se for da parte de Cristo, dentro dos princípios da palavra, realmente faz parte, deve ser a biografia do convertido a Cristo. Presciência. O que é presciência? É uma pré-sabedoria, um antecipado conhecimento. Pré-ciência, estando antecipadamente lá na frente fazendo aquilo que será necessário. Isso também é parte da biografia do convertido a Cristo. Quem aqui espera a volta de Cristo? Lembra-se que nós afirmamos aqui, se Cristo não voltar até lá, isto faz parte da presciência. Isso vai acontecer lá, não sei se daqui a 1 segundo, daqui 1000 anos, mas está pré-determinado a acontecer. Então, presciência faz parte da biografia do convertido. Sangue. Aí nós podemos olhar para o sangue de Cristo que foi derramado, sangue imaculado. Podemos olhar para o sangue de Abel e quantos Tiago degolado, não é verdade? Então, o sangue nesse sentido. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então isso faz parte da biografia ao convertido a Cristo. Santificação, isso não precisa nem falar, Se esta palavra não fizer parte do indivíduo, como pode ele ter se convertido, se rendido a Cristo? Outra palavra, obediência. Como essa é difícil, Obediência é parte fundamental na biografia do convertido a Cristo. Estrangeiros. Meu pai migrou para o Brasil da Espanha.
Mas eu não sou. Será? Aonde está a minha verdadeira pátria? Eu não estou como Pedro fez, peregrinando, e todos aqueles que aceitaram Cristo se converteram a Ele? Então nós somos estrangeiros. Palavra que faz parte também da biografia do convertido. Dispersos. Vê como nós somos espalhados. Os nossos colegas, amigos, vizinhos, parentes, entes queridos, quantos nos espalham? Não, olha, não fala nada de negócio de religião nem nada, né? Somos espalhados, às vezes, dentro de nossos lares, pelos nossos entes queridos, e precisamos mantermos realmente firmes, mas somos muitas vezes dispersos. Será que eu me vejo convertido a Cristo? É uma boa oportunidade, né? Para mim, para você, para nós olharmos para a nossa mente, para o nosso coração. Será que realmente eu sou um convertido a Cristo, né? Minhas atitudes, ações, meus pensamentos, minha dependência de Deus, buscando sabedoria em Deus, isso faz parte da minha vida? Será que realmente eu me converti a Cristo? Se eu me converti, eu estou muito verdinho, né? Não amadureci nada, não cresci espiritualmente. Então é uma boa oportunidade para fazer esta auto-pergunta. Quando e onde começou a obra maravilhosa da graça de Deus na minha vida? Eu, por exemplo, não sei se tem vergonha, se não tem vergonha de dizer, acanhamento, eu não me lembro do dia literal da minha conversão, da minha entrega a Cristo. Eu me lembro que aconteceu. Não há o que tire disso, da minha mente, do meu coração, isso que foi um fato. Mas eu não me lembro, dia 3 de abril, 5 de maio, não me lembro, né? E não temos realmente essa obrigação de lembrar, mas eu lembro que um dia Deus tocou na minha mente, no meu coração, usou pessoas para falar do seu amor a mim, e ali naquele dia eu não tive dúvidas. Você gostaria de receber a Cristo? Foi a pergunta que foi me dirigida, nunca mais eu esqueci isso. Não lembro dia, o mês, não lembro o local, né? A hora não me lembro, que era em torno de 7 horas da manhã mais ou menos, né? Era um trabalho de oração da parte da manhã dos irmãos ali. Mas olha, irmãos, como isso ficou patente na minha mente, né? E no meu coração. Nossa, isto realmente é uma bênção. Agora, na eternidade passada, a salvação do pecador é a obra principal de Deus. Então, quando nós pensamos nessa questão, né, onde, né, realmente começou a graça na minha vida, às vezes nós nos atemos nessa questão. Mas, irmão, como é que você vai esquecer de um negócio tão importante desse? O dia da sua salvação, né, da semana, o ano, o mês? Né? Mas vai muito mais além do que isso, porque diz essa palavra que na eternidade passada, na pré-ciência, Deus já estava ciente, já sabia que carecia do seu Filho amado Jesus entregar a sua vida, derramar o seu sangue naquela cruz, né, e dar a oportunidade. Aquele que quiser, vem, toma a sua cruz, vem e segue. E João, né, ele afirma: todos quantos receberam Deus o poder de ser feitos filhos de Deus, caminhando com Cristo em primeiro peito. Como tem sido a sua caminhada? Nesta manhã, será que nós nos enriquecemos, né, com essas informações, procurando numa ótica mais profunda ver as realidades espirituais, né, equilibrada com as físicas, já que nós fazemos as espirituais nas físicas, né? Eu não posso, por exemplo, dar um copo d'água a um convertido que está com sede, se literalmente eu não pegar o copo d'água e oferecer a ele, não é verdade? Ah, não, é em espírito, é em verdade. Irmão, que Deus abençoe, sacia a sua sede, tchau. Não. Então é física, materialmente, que nós conseguimos, pela graça e misericórdia de Deus, seguir os passos do Senhor. Através daquilo que nós falamos e praticamos, expressar a nossa autobiografia de convertido ao Senhor. Então, quão isto é importante. Mais algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar algo? Infelizmente, nós chegamos no final, né, do nosso tempo que está limitado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Talvez os irmãos que estão em casa, olha, pega aí, né, no teclado,
Hoje não deu? Fica esperto para a próxima semana, né? Se Cristo não voltar até lá, vamos aprender juntos, né? Aqui ninguém está ensinando ninguém, estamos juntos aprendendo do Senhor, amém? Ninguém? Então vamos ter uma palavra de oração, né? Encerrando esse nosso período.